Viver significa mudar as suas folhas sem perder as suas raízes. Flávio Gonçalves. Olá, Venusdas de Deus, sejam todas maravilhosas, bem-vindas. E a Machaiada também, sejam bem-vindos, convidado a estar aqui conosco. Estava lendo e gostaria de compartilhar com você aqueles textos assim bem especiais que basicamente todo mundo conhece, todo mundo já leu, independente do seu credo religioso, independente da sua maneira de fé. E olha, e é interessante porque esse texto é aquele que mesmo alguém que diga, eu não creio, eu não sigo nada, eu não, né? Mas já ouviu. Olha, eu vou dizer uma coisa, se você ainda duvidar, mas se você curtiu nos anos 80 e curte até hoje Legião Urbana, Renato Russo, você com certeza cantou, qual é o nome? Gente, agora eu esqueci o nome da música, mas ainda se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos. Lembrou? Pois é esse o texto, 1 Coríntios, capítulo 13. Todo o capítulo 13, que tem 11 versículos. Pega aí um momento a tua Bíblia, entra lá no Google e coloca lá 1 Coríntios, capítulo 13, leia que você vai ver. É um texto fantástico, que ele fala sobre amor, né? Ele fala sobre... por mais que você possa falar a língua dos homens, ser um poliglota, você vai falar vários idiomas, você fala a língua dos anjos, fala em mistério, você tenha toda a capacidade, todo o conhecimento, toda a formação científica, você tem o dom de profetizar, de visão, de revelação, mas se você não tiver amor, de nada adianta. E eu separei para mim e para vocês hoje o versículo 11 desse texto, que ele diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos mudar agora para o nosso mundo feminino, mas feminista também. Já vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Estamos preparando o tema. Vamos fazer uma leitura então feminina na Bíblia, que você vai ler da seguinte forma: quando eu era menina, falava como menina, sentia como menina, pensava como menina. Quando cheguei a ser mulher, desisti das coisas próprias de menina. Isso é muito interessante, porque, como nós falamos aquela frase no início, que é necessário mudar as folhas com o tempo, nós precisamos ir mudando coisas, às vezes até alguns conceitos, alguns pensamentos, algumas formações que nós constituímos ou que recebemos durante o decorrer da nossa vida, muito com o passar do tempo a gente precisa mudar. Porque quando a gente era menina, a gente pensava como menina e falava como menina. O que menina fala? Menina fala de coisas no mundo da brincadeira, no mundo das fadas, no mundo das princesas, né? No mundo das histórias da carochinha, os unicórnios, as bonecas, as bolas, os rosas, o quarto cheio de pompom e de coisas. Mas isso aí vai passando, e a gente pensa, e a gente age e sente, e amadas, e não é errado, são as fases da vida. A questão é que muitas das vezes nós arrastamos durante a nossa vida algumas fases que elas têm que fazer parte das nossas lembranças, das nossas memórias, né? Nós precisamos crescer e amadurecer, trocar folhas e não abrir mão de raízes. São exatamente atitudes como essa. Talvez por isso nós às vezes vemos pessoas que têm tantas dificuldades, mulheres que têm tantas dificuldades muitas das vezes de se sentir realmente forte, realizada, porque ainda está presa em coisas de menina, né?
E uma menina, na hora do sentimento, ela gosta de quem trata ela bem, de quem dá para ela presente, carinho e dá proteção. Mas muitas das vezes, com o passar do tempo, essas proteções, se nós não tivermos deixado coisas de meninas para passarmos a viver coisas de mulheres, nós nos tornamos às vezes escravas e dominadas e abusadas por situações que são desnecessárias na nossa vida. Para isso, nós precisamos de mudança, nós precisamos de atitudes diferenciadas, amadurecidas. Os nossos sentimentos, eles precisam ser firmados, eles precisam crescer, assim como o nosso corpo, a nossa alma tem que crescer diante de Deus, e o nosso espírito tem que ser fortalecido em Deus, e a nossa mente, as nossas emoções. Eu estava me lembrando, quando a gente pega às vezes uma planta, você passa no lugar, as loucas das plantas vão lembrar e vão pensar logo nisso, né? A pessoa passa no lugar, vê uma planta linda, sabe? Ai, mas eu queria essa planta. E às vezes, dependendo do local, né? Você tem como ir lá tirar um galho, você leva para casa, você não teve como arrancar a raiz, né? Geralmente arbustos, que dá uma proporção maior quase de uma árvore, você consegue fazer isso. Você vai lá, quebra aquele galho, chega em casa, você coloca lá uns 2, 3 dias dentro de uma vasilha com água, e daí a uns dias você vai observar que daquele galho começou a sair umas raízes. E aí você vai lá e planta, e daqui a pouco você está com uma tão linda quanto a que você viu, ou talvez até mais bonita, dependendo do local que você colocou. Mas na vida real humana, essas questões muitas das vezes não funcionam. Porque muitas das vezes alguém vai lá e vai arrancar parte de você, e nesse parte de você ficou lá suas raízes, os seus sentidos, também coisas da tua formação que deveriam amadurecer, e porque não amadureceu, porque te deixou ainda como menina, você não consegue, a gente não consegue lutar contra esse tipo de violência. Alguém nos arranca das nossas raízes e cria uma raiz própria ao interesse dele e coloca no local aonde aquela pessoa, aquela situação quer colocar. E aí isso pode causar coisas não muito agradáveis no decorrer da nossa vida. Então nós precisamos de deixar coisas de menina e passar agora a viver coisas de mulher, porque nós teremos condições de dar um basta quando alguém tentar mudar aquilo que não me faz feliz. Mudanças são necessárias, e relacionamento, seja relacionamento conjugal, seja um relacionamento, né, sentimental, emocional, profissional, de amizade, familiar, esses tipos de relacionamento, eles têm que nos acrescentar coisas, sim. E muitas das vezes, para chegarmos a deixar o fato de sermos meninas e passarmos a sermos mulheres, nós precisamos de pessoas, de situações, de ambientes que vão nos ajudar a amadurecer. Mas nós também precisamos de ter uma visão diferenciada. Nós precisamos olharmos aquela situação, aquele relacionamento e saber colocar o limite. Não, isso não está me fazendo bem. Isso não está alegrando o meu coração. Eu estou perdendo até um pouco da noção de quem eu sou, né? Eu estou abrindo demais mão, os sonhos, meus projetos, meus objetivos, para poder só satisfazer o outro lado do relacionamento. E aí sim, isso entra num campo bastante perigoso. Bastante perigoso. Porque muitas das vezes o que nós precisamos é dizermos basta. Não quero mais viver
só aquele sentido de menina, onde eu preciso o tempo todo de que alguém me alimente, de que alguém me leve para lá e para cá, alguém me diga a hora que eu devo ou não devo fazer isso. Criança que é assim, né? Ó, eu tenho uma criança em casa, então a gente sabe a hora que tem aquela fase tenebrosa todo dia, a hora de tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que isso. Mas nós, quando nos tornamos adultos, quando nós tornamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa forma de pensar e de agir madura, nós temos todas as condições de sabermos como fazer com que essas coisas aconteçam na nossa vida. E aí não corremos o risco de quê, minhas lindas, minhas amadas de Deus, de nos tornarmos simplesmente escravas ou pessoas completamente dominadas por situações ao nosso redor. Quando os sentimentos, quando as amizades, quando as emoções, quando as escolhas, elas recebem influência de alguém, da situação, do círculo familiar, de amizade, do namoro, do noivado, do casamento, quando essas influências vêm e nos favorecem e nos faz com que nós cresçamos e nos tornamos mulher, deixando de ser meninas para ser mulher, temos que aderir a essas mudanças. Mas e quando não? E quando isso nos faz ficarmos paralisadas? As coisas que nos paralisam, elas... Olha, sinceramente, eu nem sei se eu digo que é totalmente negativa, mas normalmente são coisas negativas. E muitas das vezes isso mas aquela pessoa que anda com ela, aquele local que ela trabalha, aquele ambiente, seja espiritual, familiar, de amizade, que ela convive, é aquilo que paralisa, que não deixa ela crescer. Tá tudo bem, aquele lugar, aquela pessoa, aquele relacionamento, mas muitas das vezes somos nós que vamos dar o basta, que vamos dizer chega, não sou mais menina, não me trate mais como menina, e então as coisas começam a mudar. Então quando eu li esse texto, e esse versículo, como eu falei, né, um texto extremamente conhecido, a gente está sempre citando, falando, mas quando você lê, a palavra de Deus é incrível, ela é viva porque é a palavra de Deus e é eficaz, e ela é incrível, ela varia de acordo com o momento, a situação, a necessidade. É lógico que o apóstolo Paulo ali, ele está falando para a igreja de Coríntios, ele está falando outra coisa, ele está falando da postura das pessoas como igreja, mas esse verso, ele nos cai também como pessoas, como indivíduos. Então, nós vamos utilizá-lo aqui nesse sentido. Será que talvez aquela insatisfaçãozinha que está no teu coração, aquilo que não está muito bem, alguma coisa, é porque você está presa, nós ficamos presas em um tempo de menina. E nós precisamos entender que temos que crescer e mudarmos a situação. Então, minha linda, minha querida, passou o tempo de menina está lá nas tuas fotos, está lá nos teus guardados, talvez, né, quem sabe nas lembranças, em algum filme. Agora é o tempo de você viver o seu tempo de mulher, aonde você toma a rédea das coisas, aonde você faz as escolhas e aonde você compartilha. Inclusive, você compartilha com quem você quer. Porque se você perceber que essa pessoa não valoriza o que você está compartilhando, lembra, olha, se você acompanha o canal desde o início, você vai ver lá quando falo de uma frase de Nina Simone, que diz que quando parar de servir o amor, levanta, e vai embora, né? Sai e segue em frente para que você possa conquistar.
Olha, que Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua maturidade, a sua descoberta, o teu florescer de mulher, para que você possa viver essa fase da tua vida. Ah, pastora, mas agora já passou tanta coisa, eu já acho que não existe isso. A nossa alegria e a nossa força, ela tem que se renovar a cada dia, a cada manhã, assim como o Senhor que se renova a cada manhã. Então, minha linda, maravilhosa, seja bem-vindo a uma nova fase do seu tempo de mulher. Um beijo carinhoso no coração, fica com Deus, cheiro no cangote, beijinho atrás da sobrancelha esquerda.